Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu continuarei falando sobre volume e agora será o exemplo 4. Vamos lá? Então, no vídeo anterior, no exercício anterior, foi para calcular então, resolver um exercício relacionado a um volume com área que tem uma área circular, mas era para calcular, no caso, a altura, de um determinado reservatório para armazenar um determinado volume de água. Neste exercício é diferente. Então nós vamos ter que calcular o raio e não a altura. E por quê? Vamos lá. Pretende-se construir um reservatório circular para armazenar 500 mil litros de água. Então essa é uma necessidade de um produtor. Ele precisa armazenar essa quantidade de água. Então poderia ser assim, ele tem uma área de irrigação. Talvez ele fez um cálculo, se faltar, no caso, água, ele precise ali de 3, 4 dias, de reserva de água para a área dele. Então, 500 mil litros de água. Esse é o volume que tem, isso já está dado. Agora ele precisa descobrir o seguinte, qual que vai ser o raio do reservatório, considerando que a escavadeira que vai cavar esse reservatório, então esse reservatório ele vai ser abaixo da superfície do solo. Então a escavadeira ela consegue trabalhar até 1,5 metro de profundidade. Então ela vai cavando. Então essa é uma limitação. Então a altura ela já é fixa de 1,5. Porém, o raio é variável e nós precisamos encontrar um raio que vai permitir uma área em que multiplicado pela altura vai dar 500 mil litros de água. Então essa que é a variável que nós queremos descobrir, o raio. Então nós precisamos ir para a equação de volume em que tem em função a área vezes a profundidade. A área circular no nosso caso, porque aqui a base não é um quadrado, é um círculo. Então a área do círculo em função do raio é π vezes r ao quadrado. Então por que nós estamos utilizando isso? Relembrando, porque nós queremos descobrir o raio. Se fosse o diâmetro, seria uma outra equação que eu já apresentei lá no vídeo sobre área. Se fosse uma base quadrada do reservatório, ao invés de eu colocar aqui dentro do parênteses essa equação de círculo, eu poderia colocar x vezes y, que poderia ser x vezes y da base retangular. Mas não é o caso. Bom, então nós temos aqui volume igual π vezes o raio que nós não temos ainda e vezes a altura que nós temos, que é a profundidade. Então nós temos o volume, temos o z, o π é constante, 3,14, e o r nós não temos. Então vamos lá calcular o R. O volume são 500 mil litros de água, ele é dado no exercício. Então aqui eu já fiz a substituição de 1,5 da altura. Então aqui eu já fui para a transformação. Então veja bem, eu preciso manter na equação os valores com a mesma unidade. Então, litros não é igual, não está na mesma escala aí se a gente fosse colocar do metros. Então eu quero transformar aqui o litros para metro cúbico. Eu fiz essa opção, foi um caminho que eu fiz. Eu sei que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Por que surgiu esse parênteses aqui? Eu tenho explicado em alguns vídeos. Eu posso utilizar, multiplicando o valor que eu quero transformar, por uma fração dentro de um parênteses. Então eu posso usar desse artifício. Qual que é a condição? Dentro da fração precisa haver uma igualdade entre o número de cima e o número de baixo. Então 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? Então essa é uma igualdade. Então eu posso multiplicar. Aqui do outro lado da equação ficou igual, porque eu não tenho nada a alterar. Qual que é meu objetivo? É que o litros aqui passe para metro cúbico, porque daí eu vou ter unidades aqui em metros e do outro lado eu tenho unidade em metro. Então eu corto litro com litro e agora eu posso fazer 500 mil dividido por 1000.
E eu vou ter, então, 500 mil dividido por 1.000, 500 metros cúbicos. Por que ficou metro cúbico? Porque os litros foram cortados e ficou o metro cúbico em cima. E eu fiz a substituição aqui do outro lado. Então, o π que equivale a uma constante. O π sempre vai valer 3,14. Vezes o raio ao quadrado. Eu não tenho raio, é o que eu quero descobrir no exercício. Vezes 1,5, que é a altura que a escavadeira consegue escavar. Tá? Então, eu estava aqui. O que eu quero descobrir é o R, certo? Então, ele eu vou isolar na equação. Então, perceba, 500 metros cúbicos. Eu passo dividindo 3,14 embaixo do 500 e passo também o 1,5 embaixo. Tá? Uma observação, só aqui nessa equação você já percebe que você vai ver que ela já está certa em termos de unidade, porque, veja bem, metros cúbicos dividido por metro dá metro quadrado. Tá? Então, qual que é a unidade aqui desse lado da equação? Metro quadrado. O raio, ele é uma unidade o quê? Um comprimento, uma extensão, ou seja, uma dimensão. Mas ele está ao quadrado. Então, como ele está ao quadrado, se for em metros, metro vezes metro, metro quadrado. Então, há uma equivalência. Então, metros quadrados, que é metro cúbico dividido por metro, e aqui vai ser a resposta em metros quadrados. Isso é importante. Se estivesse faltando um metro aqui, se aqui tivesse metro cúbico dividido por 3,14, você já saberia que alguma coisa estaria errado, tá? Devido a esse balanço da equação, tá? Então, continuando, como proceder? Então, 500 dividido por 3,14 vai dar um valor, e esse valor você vai dividir de novo por 1,5. Ou multiplica 3,14 vezes 1,5, que vai dar um valor, aí divide 500 por este valor. Então, o resultado vai ser aqui dessa continha 106,15 metros quadrados é igual a R quadrado, raio ao quadrado. Eu só inverti. Eu peguei o resultado daqui e passei para cá. E o R quadrado eu passei à frente aqui. Então, esse 106,15 metros quadrados é o resultado dessa fraçãozinha aqui. Tudo bem? Então, agora eu quero descobrir o R apenas, não R quadrado. E a maneira que eu tenho de fazer isso é elevando, no caso, é tirando a raiz quadrada. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de tudo. Eu posso fazer isso. É uma regra da matemática que me permite fazer isso. Aqui não tem o número 2, mas isso daqui é uma raiz quadrada. Então, existem calculadoras que tem já aqui, ó, raiz quadrada. O celular, ele também tem, tá? Se for lá em calculadora, o meu mesmo, é importante dizer isso porque às vezes fica pensando como que vai calcular. O meu mesmo, você vai lá em calculadora, puxa para o lado e consegue encontrar, tá? Então, é uma forma de resolver, mais fácil. Mas vamos lá então. Quando eu tiro a raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado, corta o quadrado com a raiz quadrada. Então aqui vai ficar só o R. E desse lado aqui que eu vou precisar fazer a conta na calculadora. Tá? Então aqui, ó, cortou como eu mencionei. E lá do outro lado, né, vai ficar então, se você fizer raiz quadrada de 106,15, vai dar 10,302. E a raiz quadrada de metro quadrado também vai cortar e vai ficar metro. Como você sabe se a raiz quadrada está certa ou não? Raiz quadrada de 9 é 3. Qual que é o inverso? 3 vezes 3 é 9. Tá? Então, se eu multiplicar 10,302 vezes 10,302, vai dar 106,15. Se eu multiplico metro por metro, vai dar metro quadrado. Tá? Então, perceba que agora eu realizei o meu cálculo. Então, o raio do reservatório, que é a pergunta aqui, ó, qual será o raio, será de 10,302 metros. Então, eu tenho aqui, ó, se o raio for de 10,302 metros e a altura de 1,5, o volume armazenado será de 500 mil litros. E agora eu propus o seguinte, tirar a prova real. O que é a prova real? É você utilizar outros valores
No caso, eu utilizei o 500.000 e o 1,5 para calcular o raio. Agora eu proponho a utilizar o raio e a altura para ver se chega no 500.000 litros. Então, eu utilizei aqui essa equação. Então, assim, o exercício já foi resolvido. Eu estou conferindo se está certo. Isso você pode fazer, por exemplo, numa prova. Se você terminar a prova e sobra um tempo, você pode tirar a prova real, refazer os seus cálculos de uma outra maneira para você checar se não houve um equívoco. Então, perceba que a partir dessa equação, então π, agora eu tenho o raio, 10,302 metros ao quadrado, vezes a altura, que é o meu z. Então, o π é 3,14, né? O raio, aqui eu vou elevar ao quadrado, vezes 1,5. O meu resultado, se você fizer essa continha aqui, vai ser igual a 500 metros cúbicos. Esse é meu volume. Mas para mim conferir aqui que o meu volume não está em metros cúbicos, está em litros, eu vou fazer a transformação. Então, por aquela regrinha de multiplicar. Eu sei que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Eu expliquei isso em outros vídeos também. Então, 1 metro cúbico corta com metro cúbico. E vai me sobrar o quê? De unidade? Litros. Então, 500 vezes 1.000, eu vou ter a unidade em litros. 500.000 litros, que bate aqui com o volume. Então é isto, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!